suicídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui nos estúdios ADCast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Piracicaba, na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje estudaremos a lição de número 7, que tem por título Os Pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Texto áureo da nossa lição, Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, ou nisso ocupe o vosso pensamento. Palavra-chave da nossa lição de hoje, pensamentos. Verdade prática da lição, o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Leitura bíblica em classe encontra-se em Filipenses capítulo 4, versículos 9 e 10 e 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5. Depois o aluno pode fazer essa leitura em casa. Nós avançamos aqui para ganharmos tempo aí na instrução da aula. Vamos lá para os objetivos da nossa lição de hoje. Levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. 2. Encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. É sobre estes objetivos que nós estaremos comentando na aula de hoje. E mais uma vez, é com muita alegria que eu quero aqui saudar os nossos professores que estão juntamente conosco hoje para lecionar esta aula, fazer os comentários desta lição. Mais uma vez conosco, presbítero, professor Mão Samuel, Paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor João. É sempre uma grande honra estar aqui com vocês. Amém. Também, mais uma vez, é com alegria que nós recebemos o pastor João Rafael. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Neusley, a paz do Senhor a todos os alunos, professores, que nós possamos ter uma ótima aula. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre os pensamentos. Nós iniciamos desde a aula de número 5, falando um pouco sobre as faculdades da alma, ou seja, as características da alma, né? Desde a lição 5, vamos até a lição 9, abordando sobre esse tema que é de suma importância para todos nós. Nós falamos já sobre corpo, estamos falando sobre a alma, e aí dentro deste quesito falamos aí sobre a questão aí da consciência na aula anterior, ou seja, o tribunal interior, a consciência. E na aula de hoje nós estaremos falando aí um pouquinho sobre os pensamentos. O autor coloca até que a consciência, que foi a aula anterior, ela interage com os pensamentos, que são aí os sentimentos, emoções e vontades, inclusive que falaremos também parte deste assunto na próxima aula, que é a aula de número 8. Na aula de hoje, então, nós estaremos aí abordando um pouquinho sobre essa capacidade
que é o pensamento, que traz aí o raciocínio, o conhecer, o compreender. Nós estaremos estudando justamente a respeito deste assunto. Nós já fizemos uma síntese, né, do que seria aí esta parte cognitiva, que podemos dizer assim, que são o sentimento, o intelecto, a vontade. E dentro desta parte aí, nós estaremos estudando hoje justamente sobre os pensamentos. No tópico 1, uma visão introdutória, subtópico 1, nós vamos abordar sobre a experiência de Adão e Eva. Dentro desse tópico, nós temos aí por objetivo trazer o pensamento é uma capacidade desde a criação essencial para tomada de decisões, justamente dentro desse contexto de raciocinar, conhecer, compreender, e aí vem a tomada da decisão. No primeiro subtópico aqui, a experiência de Adão e Eva, nós vamos começar com o presbítero irmão Samuel. Amém. Quando nós começamos a entender um pouquinho mais sobre a antropologia, né? A gente, estudando uma espécie de ontologia, o estudo do ser, a gente vai ver que Adão e Eva foi criado desde o seu primeiro momento em que eles respiraram o ar, eles já tinham ali o seu intelecto, né? Pode ver que Gênesis 1:26 mostra que eles foram criados à imagem de Deus. Isso implica que eles tinham qualidades divinas, incluindo capacidades racionais e intelectuais. Eles tinham uma comunicação e compreensão um com o outro, a ponto de Adão passar para Eva algumas recomendações que Deus tinha feito especificamente para ele. Ele passa para Eva essas especificações. Então, essa comunicação precisa, sim, de um intelecto, né? Inclusive, a ideia de explicar para ela sobre o erro de comer da árvore. Ele passou esse erro para ela, né? Então, eles já tinham ali, queira ou não queira, o conhecimento, sim, do bem e do mal. Embora o mal eles não tivessem experimentado, porque eles eram plenamente bondosos, mas eles também já tinham esse conhecimento de que se fossem para o lado do erro, fossem desobedientes, automaticamente colheriam aí o mal, que seria a morte. Tinham também, já lá no Jardim do Éden, o livre-arbítrio. Isso é uma das características do intelecto, é uma das características de escolha que vem do nosso intelecto ou do pensamento. E, acima de tudo, eles tinham domínio sobre a criação. Isso faz com que experimente funções administrativas, funções que requer uma organização, que requer um nível de conhecimento superior. Então, a gente pode afirmar, sim, que Adão e Eva usavam a sua mente, por que não, mais do que usamos hoje, quase o 100%. Exatamente. O autor ele até coloca aqui no último parágrafo, né? Diz assim que Eva pensou que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Então, se um tivesse ajudado o outro no pensamento, talvez as coisas seriam diferentes, né? Mas é o talvez aí, dentro desse contexto. Mas vamos lá, então, para o segundo subtópico, que vai falar sobre conceito e origem. Eu vou passar ao professor João Rafael, se ele quiser também fazer um apanhado do primeiro entrando no segundo, fica à vontade. Amém. Eu tinha até destacado esta parte que o senhor mencionou, né, esse destacamento em que o escritor da revista nos deixou, que realmente foi muito, muito interessante mesmo. Mas, já indo para o subtópico 2, nós também temos aqui, já no primeiro parágrafo, uma mensagem da nossa revista, em que o escritor começa dizendo que pensamentos são processos mentais constituídos de informações. Então, os nossos pensamentos, eles são ambientalizados
pelas informações que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a construção de ideias. Foi isso que Deus proporcionou para o casal, para Adão e Eva, dando a eles um convívio, dando a eles um lar, dando a eles essa parte consciente, racional, cognitiva. Outro dia nós vimos um recorte, estava em casa de um pregador, já um recorte antigo de uma mensagem, e o pregador, ele estava fazendo a menção de que quando Adão, ele se comunicava com Deus, aí o pregador falava em línguas estranhas e falava as línguas e Deus respondia em línguas. Nós não acreditamos que tenha sido dessa forma. Deus deu a capacidade do homem, de forma intelectual, se comunicar com Deus de forma racional. Adão e Eva viviam no jardim, eles tiveram experiências dentro do jardim, as decisões que eles tomaram, tanto para o bem quanto para o mal, levaram ele às consequências para o pecado, o afastamento da presença de Deus, do relacionamento com Deus, e isso trouxe o reflexo, né, para toda a humanidade, e reprovando-os, né, está aqui no último parágrafo ainda desse mesmo subtópico, reprovando-os, né, diante de Deus, através das suas ações, através das suas atitudes, de forma totalmente irracional. Eles tomaram essas posições. Amém. Sobre, ainda só complementando aqui a fala do pastor João Rafael, no subtópico 2, o autor ele coloca aqui uma frase que eu grifei aqui: a despeito dos mistérios da mente humana. A mente humana, eu acredito que é difícil ser desvendada, porque a mente humana é algo que, se for, quando a gente vai estudar um pouquinho na nossa limitação, que não temos nenhuma formação desta área, da mente humana, da medicina, alguma coisa nesse sentido, já é uma coisa complicada. Sim. E quem estuda, eu acredito que eles acham mais complicado ainda, porque vai tentando entender e conhecer, mas a despeito disso há um mistério muito grande, né? E aí o autor coloca aqui: sabe-se que eles se originam de fatores internos, aí que são a parte biológica, psicológica, e aí entra a parte espiritual. Ou externo, ambientais, experiências do cotidiano, e essas são as partes externas que às vezes a gente expressa elas, né? Então isso é mais fácil de compreender. Mas o que eu quero colocar aqui, se nós, na nossa limitação, não conseguimos entender a mente natural, imagina alguém querer compreender as coisas espirituais. Paulo, ele até faz menção disso em 1 Coríntios capítulo 2, né? Acho que é versículo 14 e seguintes, que a nossa mente humana, ela não é capaz de compreender. E aí o pastor João estava falando de alguém tentando querer entender e disse que falava em mistérios ali para tentar entender o que estava acontecendo. Então a gente tem que ser mais humilde, eu acho, e ficar na simplicidade. É sempre isso que o nosso pastor ele faz menção. Fica na humildade ali, e as coisas fluem melhor. Mas entrando aí no terceiro subtópico da nossa lição, que trata sobre características do pensamento. E aqui dentro destas características, o autor ele coloca que em sua amplíssima capacidade imaginativa, que era que eu já estava fazendo menção anteriormente, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros. E aí, se a gente for citar todas as qualidades, todas as características do pensamento,
a gente vai longe e de repente a gente pode até se perder diante daquilo que eu fiz menção do subtópico anterior, né? Que é difícil já compreender a mente natural. E quando a mente natural ela está envolvida também dentro da mente espiritual, que é até o que o autor ele coloca aqui, que os fatores internos englobam biológicos, psicológicos e espirituais. Sim. Né? Então a gente pode acabar se perdendo dentro desses assuntos. Mas o que nós podemos extrair aqui dentro dessas características do pensamento, né? É a questão de nós nos policiarmos e tomarmos os devidos cuidados com estes pensamentos. Porque dentro dessas imaginações, dentro dessas... que o autor ele colocou aqui, que eu li, né? Quantas imaginações nós já tivemos na infância. Aí fala do ponto de vista moral, nós temos pensamentos bons, pensamentos ruins. E aí vai longe. Então, aqui dentro dessas características, o que nós devemos tomar cuidado é o tipo de pensamento que nós estamos nos envolvendo. Porque o pensamento ele pode te levar para a questão moral boa ou para a questão moral ruim. E aí é onde que entra algumas referências bíblicas aqui, que podemos até citar, Salmo 101, versículo 3 ao 5, não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Também algumas outras referências de Mateus, capítulo 12, versículo 34, 15, 19, deles podem surgir gravíssimos pecados como violência, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. E aí o autor finaliza: cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Então cabe a nós, dentro destas características que existem no pensamento, sabermos utilizarmos ele, tomarmos o devido cuidado para utilizarmos eles da maneira moral boa, né? Nos abstendo aí de toda a imoralidade sexual, pensamentos pecaminosos, violentos, porque o diabo tem até um ditado, né? Como é que é aquele ditado? Mente vazia é oficina do diabo, né? Isso mesmo. Tem um ditado que eu já vi até gente falar, tem um versículo. Não é versículo, é um dito popular, né? Que a mente vazia, ela é a oficina do diabo. Por que oficina do diabo? Porque o diabo, ele fica bombardeando. E aonde ele bombardeia? Na nossa mente, para tentar trazer os pensamentos que vão fazer com que nós, no pensamento, pecamos. Então devemos tomar este devido cuidado. Amém? Os professores querem acrescentar algo a respeito desse terceiro subtópico? Só num contexto geral, né, sobre esse início aí, a característica dos pensamentos, a gente vê que existe vários tipos de pensamentos, né? O pensamento lógico, pessoas que são mais proativas a organizar suas vidas. Existe o pensamento crítico, de pessoas que examinam e, assim, começam a julgar já meio que como uma profissão, sabe assim? Isso acontece muito no meio cristão, né? Existem pensamentos práticos, de pessoas que aplicam o conhecimento e habilidade no cotidiano. E eu coloquei por último aqui um pensamento que a gente precisa ter todos os dias, que é o pensamento investigativo. Como estou? Como está meu dia? Como está preparado o meu dia hoje? Mas você não pode ver o futuro, mas eu posso planejá-lo, né? Então é muito importante esse pensamento investigativo fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Só assim a gente vai conseguir corrigir os pensamentos ruins e perturbadores que vêm tentando tirar a nossa paz, tirar o sossego, né? A gente mais para frente vai estar falando de outras influências espirituais. Mas o primeiro tópico físico e material seria realmente esse pensamento investigativo pessoal, para que você possa corrigir o fluxo
do que você está vendo, do que você está pensando, do que você está desejando. Isso é muito importante. Muito bem. Pastor João? Eu gostaria de citar um texto bíblico, Mateus capítulo 5, versículo 28. Inclusive, na revista tem referência em Tiago que nós vamos ler também. Mas a nossa mente, ela cria a partir de conteúdos. E ele traz para nós aqui, esses conteúdos, eles também estão aderidos aos nossos sentidos. Tato, olfato, a visão, né, a audição, o nosso paladar, que nos remete, né, a sentimentos, nós falaremos mais sobre isso, e intenções também. Mateus capítulo 5, versículo 28, segundo as palavras de Jesus: eu, porém, vos digo que qualquer um, vamos trocar a palavra aqui, atentar ou pensar numa mulher para cobiçar, já em seu coração meteu adultério. Então, nós não conseguimos controlar a nossa mente, os nossos pensamentos, mas nós conseguimos alimentá-las de coisas boas, né? Não dando ouvido ao diabo, não dando ouvido a fofocas, não dando ouvido ou percepção às cobiças da vida. E deixando aqui também para nós, Tiago, a referência que nós temos na nossa revista, capítulo 1, versículo de número 15. E depois de havendo, usar a palavra aqui, pensado, está a consciência, concebido, dá luz ao pecado. Então, o pecado, ele não surge de forma inata. Ele não surge do nada. Exato. Mas ele surge a partir da nossa mente, a partir do alimento do nosso pensamento, e nós vamos construindo aquilo ali até que surge a concepção do pecado. Amém. Vamos lá, então, para o segundo tópico da nossa lição, que vai tratar sobre a gestão dos pensamentos. Ou seja, o objetivo desse tópico aqui é para que nós possamos trazer ao professor que está nos assistindo, até mesmo ao aluno que está nos assistindo, que devemos ocupar o pensamento nas coisas do céu. Primeiro subtópico desta lição, deste tópico, vai falar sobre o imperativo ético e espiritual. Presbítero irmão Samuel. Quando nós lemos já na introdução dessa lição, ela fala, tem uma palavrinha lá chamada intelecto, né? E o intelecto é muito importante para a gente entender o que é o intelecto. O intelecto é uma das ferramentas do pensamento, né? Quando você até faz uma pesquisa sobre o assunto, a resposta é: o intelecto é uma ferramenta do pensamento que utiliza a análise lógica. O que seria, então, o intelecto? É uma faculdade cognitiva que permite o pensamento ou o raciocínio, o aprendizado. A origem da palavra intelecto quer dizer, que é do latim intellectus, né? Quer dizer discernimento, compreensão, né? E o sinônimo mais próximo é inteligência e raciocínio. Tudo isso são ferramentas que o pensamento usa exatamente para quê? Para poder estabelecer o que somos, né? E o cerne de tudo isso, a natureza de tudo isso é que o pensamento é um processo mental ativo, que envolve a criação e formulação das ideias. Já o intelecto é a capacidade de usar esse processo mental ativo e fazer dele uma coisa visível, física, palpável às vezes. Nós entendemos que um dos exemplos maiores que a gente pode ver é que o pensamento cria a história, analisa o problema, você pode sonhar. O sonho não é um intelecto, o sonho é uma das funções do pensamento. Só que o intelecto é o quê? É você, de uma forma lógica, tira conclusões oficiais, resolve problemas, resolve equações, faz tantas coisas, tudo isso baseado no intelecto. E é bem diferente do pensamento. Ele é uma ferramenta do pensamento, né? Então, o que é o pensamento em si, de uma forma ampla? Raciocínio, imaginação, memória, sentimento, isso é o pensamento. É a coisa mais bruta, como a gente pode dizer assim, né? É o start. E o intelecto? O intelecto é o foco. É quando você tem o foco
de alguma coisa. Você está pensando e do nada você troca o seu raciocínio e foca numa coisa mais específica. Isso é intelecto. E isso é uma das ferramentas maravilhosas para gestão de pensamento. Como é que eu vou gerenciar o meu pensamento? Como é que eu vou fazer com que o meu pensamento fique bom? Até o apóstolo Paulo, no nosso textuário, ele fala assim que o nosso pensamento deve ter uma base virtuosa, né? E aí ele fala assim, você deve pensar em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. É aí que entra o intelecto, né? O intelecto, ele direciona o pensamento a escolher o virtuoso. Porque muitas das vezes, nós, como humanos, temos esse direito de escolha, escolhemos coisas baseadas na emoção e deixamos o intelecto de lado. A gente faz com que aquele homem primitivo, aquele ser primitivo que a gente chama de... que é o pensamento, ele age mais forte do que o próprio intelecto. E aí, quando isso acontece, geralmente lá na frente a gente quebra a cara. Mas o mais importante hoje, para que os alunos venham entender isso de uma forma ampla, é que a palavra de Deus, ela cria um ambiente propício para você direcionar o foco do seu pensamento, direcionar o seu intelecto. Com a palavra de Deus criando esse ambiente propício, aí sim, aí você vai pensar em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, e vai ser uma bênção. Amém. No final aqui ele até coloca, como temos gerido nossos pensamentos? Exatamente. Uma pergunta isso, né? Como temos gerido nossos pensamentos? E aí aqui está sendo trazido aqui algumas sugestões, né? Vamos lá para o segundo subtópico, que vai trazer aqui o título Acima da Técnica. Passar o pastor João. Reiterando um pouco a fala do pastor Samuel, ainda preso no subtópico primeiro do tópico 2, sobre gestão de pensamentos, né, o escritor ele coloca para nós que esses elementos que Paulo cita em sermos honestos, justos, puros, amáveis, ele está no imperativo afirmativo, o pensai. Trata-se de uma conduta. Nós tratarmos desta epístola aos Filipenses, ela é conhecida como a epístola da alegria. E o intrigante disso é que Paulo está escrevendo essa epístola dentro de uma prisão, né? Nós fazemos o balanceamento entre alegria e felicidade. A alegria ela é incondicional. Independente do que nós estejamos passando, nós temos a alegria intrínseca em nós. Nós temos essas certezas em nós. Nós guardamos essa verdade juntamente conosco. A felicidade não. A felicidade ela é condicionada a conquistas, a bens, a um materialismo, ao sucesso ou ao insucesso. Então, Paulo ele nos traz essa reflexão e o escritor da nossa revista ele é muito feliz em nos trazer também essa verdade. Já vindo para o subtópico 2, né, acima da técnica, Paulo também fazendo essa tratativa aos Colossenses, similar às mesmas condições, né? Trouxe aqui parte do versículo que nós temos aqui, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E às vezes nós ficamos tão incrustados, envolvidos com maus pensamentos terrenos, cotidianos, filosóficos, teológicos, questões mal resolvidas, e nós acabamos esquecendo de pensar nas coisas do alto. Como pensar nas coisas do alto? Pensar como Deus pensa, né? Paulo vai trazer também essa reflexão em Romanos capítulo 8, 28. Né? Todas essas coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta verdade, ela tem que estar constantemente na nossa mente, não somente na nossa mente, mas também nas nossas atitudes, na nossa conduta, nas nossas ações.
para nós entendermos que todas as fases da vida são fases, que todos os momentos são momentos. O salmista, no Salmo 84, no versículo 6, ele diz, e passando pelo vale de Baca. Só que no versículo 5, ele diz que o seu coração está aplainado em Deus, enraizado em Deus. Então, existem momentos que nós passamos pelas coisas de baixo, mas a nossa mente e o nosso coração, que fazem parte dessa parte racional e cognitiva também, né, podemos dizer assim, tem que estar ligadas em Deus, olhando para o alto e pensando nas coisas do alto. Amém. Ainda cooperando aqui nesse tópico, o pensamento ele é algo tão sutil, podemos assim dizer, que na fala do pastor João, ele estava dizendo aqui que nós devemos pensar nas coisas de cima, nas coisas celestiais. Citou o texto de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Cristo. E o autor ele coloca até no finalzinho aqui uma referência de Filipenses capítulo 4, verso 6, né, que é um texto muito conhecido, não andeis ansioso com coisa alguma, antes sejam nossas petições conhecidas. Isso aqui está até falando a respeito sobre as ansiedades, né? E o pensamento ele tem muito disso, de às vezes a gente se perde tanto no pensamento ali, nas preocupações, que foi citada pelo pastor João, que nós acabamos nos deixando levar por um dos problemas que nós vamos falar na lição 8 ainda, que é um dos maus do século, que tem a depressão e tem também a ansiedade. E não vamos entrar nesse ponto aqui, porque é assunto para a próxima lição, mas é algo que vem do pensamento, né? Essa questão da ansiedade. E o autor ele coloca que nós devemos encher o nosso coração de esperança que não traz confusão. E eu queria só para finalizar esse subtópico aqui, ler uma referência que eu já até citei ela aqui de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 até o 16, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo isto. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que privilégio, né? Esse versículo. Eu já li ele várias vezes, mas daí eu parei para ler e eu comecei a falar, meu Deus, ninguém pode discernir a mente de um cristão, né? Mas nós podemos discernir as coisas espirituais. Aí eu falei, mas como? É porque nós temos a mente de Cristo. E aí nós estamos falando daqueles que estão em Cristo, né? Exato. Nós temos a mente de Cristo. Então, quando pensamentos vêm para tentar nos tirar desse foco, aí é onde que entra também aqui o subtópico 3, que são os recursos espirituais. E um dos recursos espirituais que é colocado aqui na lição é justamente algo que vai ocupar a nossa mente. Vai ocupar a nossa mente. O pastor João ele fez até menção aqui já no tópico anterior, que a nossa mente se cria através de conteúdos. E qual o conteúdo que nós estamos consumindo? E aqui o autor ele coloca, a leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Então, a simples leitura das Sagradas Escrituras já é um recurso espiritual extraordinário que vai limpar a nossa mente, que vai trazer bons conteúdos. Aí quando aqueles conteúdos maliciosos, quando pensamentos diabólicos vêm à nossa mente, a palavra do Senhor ela já automaticamente vai combater esses pensamentos, vai combater todos esses pensamentos. Então, dentro desse subtópico 3 aqui,
eu creio que nós podemos ficar justamente aí nessa questão da leitura. É lógico que uma vida de oração, uma vida de consagração, o jejum, tudo isso ajuda a nós combatermos o inimigo. Mas quanto mais conteúdo bom nós absorvemos, mais pensamentos bons nós teremos, né? Tem um livro que eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas depois nós podemos pesquisar, fazer uma propaganda de graça aqui. Chama A Pirâmide da Sabedoria. Ele monta parâmetros de prioridades que nós ocupamos a nossa mente através da alimentação de informações. Hoje nós temos muito acesso à internet. Então, o nosso corpo, a formação de Deus para o nosso cérebro, ela tem uma quantidade de informações que nós devemos captar por dia. A internet, ela não respeita esses limites. Então, nós sobrecarregamos o nosso sistema através de informações, e isso vão gerando algumas consequências. A gente alimenta de várias informações, né? A gente está na internet ali, tem a informação boa, que nos traz e remete a pensamentos bons. Daqui a pouco, aqueles segundos, você já rola a barra, já vem os pensamentos. Isso vai deixando você dentro de uma depressão, você está bem, daqui a pouco a sua forma de mundo, a sua cosmovisão muda, porque aí você vai se sentindo inoperante do mundo, né? Ele traz essa reflexão dentro desse livro. Nós começamos a nos sentir impotentes, porque enquanto você está vendo alguma coisa boa, seus pensamentos, as suas intenções, bacana. Daqui a pouco você vê uma necessidade, por exemplo, na África, o que um missionário está passando, ou o que as pessoas estão passando lá. Aí gera em nós um sentimento de impotência. Eu não posso fazer nada. Um sentimento de fracasso. Isso vai nos inibindo e vai trazendo para nós algumas limitações. Daqui a pouco a pessoa está sofrendo, né? Nós falaremos mais nas próximas lições sobre ansiedade, depressão, pela quantidade de pensamentos e informações que nós estamos acumulando. Isso é um cuidado que nós devemos ter, passar essas informações, estudar sobre esses assuntos com os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos filhos. Nós ainda temos uma maturidade, uma flexibilidade e já sofremos adultos, mas a criança, o adolescente, o jovem, eles ainda estão mais vulneráveis a essas questões. Exatamente, eu ia até falar a respeito disso, do assunto que o senhor está falando, principalmente as nossas crianças, né? E eu falo isso por uma experiência lá dentro de casa, dos conteúdos hoje que se tem da internet. A internet era uma ferramenta excelente, muito boa para pesquisas, para tudo. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta muito perigosa, principalmente para crianças, adolescentes, jovens e para adultos também que não sabem usar. Porque é justamente isso, é muito conteúdo que se consome, o cérebro da criança, do adolescente, do jovem e adulto também, ele acaba, como o senhor disse, não conseguindo filtrar tudo aquilo ali. E eu vejo lá em casa, por exemplo, às vezes a minha esposa, ela dá fica nervosa lá com as crianças. Por quê? Ela pega e fala faça isso, isso e isso. Só que ele tá ali com a mente já envolvido. É cheia de conteúdo que ele já consumiu. E aí tem que falar 2, 3 vezes para poder ver se ele atende uma. Né? Infelizmente é assim. Normal, é assim. É normal. É normal, hoje tá normal. Hoje, por exemplo, daí às vezes a mãe surta, né? Dá uns gritos com a criança. Por quê? Porque falou uma vez. Aí ele não percebeu porque tá ali, a mente tá sei lá onde, né? Principalmente os adolescentes, que parece que a mente tá longe. E aí fala, aí de repente a mãe tem que dar uns gritos. Mas a senhora não falou nada, falou 3, 4 vezes. Mas ele até ouviu, mas ele não conseguiu, o HD já estava cheio, não conseguiu raciocinar o que... Sim. Então, realmente tem que se tomar muito cuidado com isso. E é o que foi dito, né? O que a gente consome é o que o nosso pensamento, ele vai... É como se fosse não sei se eu posso dar esse exemplo aqui, é como um boi, né?
que ele come o dia todo e à noite ele remói o que ele comeu. Ele regurgita e fica remoendo tudo aquilo que ele comeu. A nossa mente é dessa forma. À noite, a nossa mente ela processa tudo aquilo que a gente passou de dia. Ainda mais do que no dia. Ainda mais. Eu não sei se os irmãos já vivenciaram. Eu tive uma experiência dessa em casa, que o meu irmão ele falava muito à noite. E era tudo que ele vivia de dia. Teve uma vez que ele, voltando da escola, estava chovendo, e aí um amigo ia passando e ele gritou, dá uma carona, tal. Aí o amigo parou e deu uma carona para ele. À noite, a gente dormia numa boliche, eu dormia embaixo, ele dormia em cima, daqui a pouco eu escuto, dá uma carona, bem, caiu de cima da beliche, lá embaixo. Então, a mente, ela reprocessa o que foi processado de dia ali. Então, é por isso que o autor ele coloca, são recursos espirituais. Quanto mais conteúdo nós consumimos bons, esses conteúdos eles vão ser processados mais ainda. Né? Nós estávamos comentando aqui no início da aula, o professor Mon Samuel ele disse que tem uma biblioteca com mais de 2.000 livros. Imagina o tanto de conteúdo que ele tem ali para consumir. Né? Então, nós devemos tomar bons exemplos como este. E aí a nossa mente vai estar livre do mal, do perigo, do inimigo de jeito nenhum. Mas vamos ter mais ferramentas para lutar contra ele. Vamos lá para o último tópico desse segundo tópico, que vai falar sobre Jerusalém e Betânia. Passar o professor Mon Samuel. O autor, quando traz esse tópico, eu gosto muito dessa explicação dele, que ele vai fazer com que o pensamento venha dar aquela relaxada, né? Tem momentos que Jesus, na sua caminhada, ele dizia, gente, vamos fazer o seguinte, vai vocês na frente que eu vou orar ali. Na realidade, esse momento de oração era o momento a sós que ele tinha consigo mesmo, com o Pai. E é importante esse momento de reflexão, né? E aqui ele mostra exatamente que, em vez de ir para Jerusalém, ele disse, eu vou descansar em Betânia. Eu preciso descansar um pouco, né? E meditando sobre isso, sobre essa lição hoje, eu pude verificar o que ele diz em Mateus capítulo 12, 34 e 35, quando ele diz assim, a boca fala o que o coração está cheio. Eu fiquei muito triste em ver um crente, um cristão, citando palavrões em uma conversa. Então você imagina como não está o coração daquela pessoa. E quando a Bíblia fala coração, ela está se relacionando, sim, à mente. Ela está se relacionando aos pensamentos daquela pessoa, né? São pensamentos ruins, né? E, como já foi falado aqui, o melhor remédio para corrigir isso é, primeiro, oração e palavra de Deus. E depois um bom descanso. Precisamos descansar um pouquinho a mente. Hoje em dia, não se dorme mais 8 horas como dormíamos antigamente. Se faz necessário esse tempo de descanso, exatamente para recarregar as baterias, né? Então, muitas das vezes, devemos deixar um pouquinho Jerusalém e ir para Betânia. Devemos deixar um pouquinho a correria e descansar um pouco. Devemos deixar um pouquinho o dia a dia aí, corrido que a gente temos e ficar com a família, usufruindo o bem-estar, o bem que vai gerando na gente. Né? Esse final de semana foi um final de semana bem corrido. Sexta-feira nós tivemos um culto maravilhoso, terminou 10h30, quase 10h15, e eu saí daqui 1h da manhã da igreja. Depois fomos jantar, o pastor ficou falando, e ficamos 1h da manhã aqui. No sábado tivemos a ceia, que terminou um pouco tarde, e eu saí daqui também bem tarde. Quando foi ontem, eu falei, hoje a gente vai sair cedo. Aqui nada, saímos aqui quase meia-noite. Mas foi uma bênção. Só que a gente precisa, que nem hoje, foi um dia que eu tirei exatamente para mim. Eu sentei, desliguei, de vez em quando eu atendia alguém, mas eu estava focado em relaxar a minha mente estudando a palavra de Deus. Aí você vai dizer, mas como que você vai relaxar a mente estudando a palavra de Deus? Irmão, é bom demais estudar a palavra de Deus. Eu consigo viajar, assim, sabe? Eu vou em vários lugares. O contexto histórico que nós falamos no começo, eu viajo no contexto histórico. Eu praticamente participo da história ali, porque eu amo
a palavra de Deus. Amo mesmo. E quando eu começo a estudar a palavra de Deus, eu desligo. Eu faço igual os adolescentes, eu desligo. Às vezes a mulher bate na porta porque ela falou, já te chamei tantas vezes, você não ouviu. Ah, eu tava longe daqui. Né? Então, é muito importante, irmãos, também darmos aos nossos pensamentos esse descanso. Exatamente para quê? Para evitar, sim, a ansiedade e a depressão, mas para evitar outros sintomas, como, por exemplo, tristeza, a ira. Quando você está sobrecarregado, irmão, você não faz ideia o quanto você fere alguém. Porque você está cansado, você está sobrecarregado. A facilidade de explodir é imensa. Então é muito importante, em vez de ir para Jerusalém, descansa um pouquinho, vamos para Betânia, vamos ficar com a família, vamos ficar em casa, vamos encher a mente de bons pensamentos. Muito bem. É necessário, né? Às vezes é necessário dar aquela pisada no freio. Exatamente. E eu achei importante que o senhor disse, né? O cuidado com a família. Porque aqui nós estamos falando em um contexto do pensamento, mas nós estamos incluindo a igreja. E a igreja é formada por quem? Por famílias. Por famílias. E aonde que a gente começa? Começa na nossa família, na nossa casa. Cuidar. Então, às vezes, é importante, sim, vai fazer uma viagem, às vezes. Não precisa ir longe, não. Vai numa cidade vizinha, ou vai passear no shopping, o senhor disse, né? Na beira do rio aí, o rio tá cheio agora, cheio, né? tá bonito. Choveu bastante, tá bonito. Então, é importante tudo isso. Mas vamos lá, correndo um pouco aqui, para o nosso terceiro tópico da lição, que vai tratar sobre a batalha espiritual, ou seja, a necessidade de vigilância. A batalha na arena dos pensamentos. E o primeiro subtópico traz aí influências espirituais. Pastor João. Vamos lá. Nós tivemos esse final de semana, no sábado, uma mensagem maravilhosa na companhia pastor, e ele trouxe para nós uma reflexão que eu já venho reiterando já para a igreja, para os obreiros e para as pessoas que se aproximam de mim. Nós precisamos classificar as prioridades, né, para nós termos isso que o pastor Samuel falou, momentos, e esses momentos eles são saudáveis não somente para nós, mas principalmente para as pessoas que estão à nossa volta, falando naquilo que tange a nossa família, né? É importante você classificar a sua linha de prioridades. Por exemplo, né, foi falado aqui, o pastor que esteve conosco na reunião de obreiros, Pastor Percy. Deus em primeiro lugar. O que é colocar Deus em primeiro lugar? É você ter uma vida devocional com Deus. Você ter momentos com Deus dentro da sua casa. Aí você já vai evitar vários constrangimentos. Trazer a sua família para a mesa, fazer uma oração antes das refeições. Você vai criando memórias na sua família, você vai criando memórias nos seus filhos. Se Deus está em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar? A família. A família é um projeto, é uma instituição dada por Deus. Então, quando nós colocamos Deus como prioridade e a nossa família abaixo de Deus, nós estamos mostrando para a nossa família, para os nossos filhos, que nada ocupa o lugar de Deus. Não é o trabalho, não é o estresse do cotidiano, você vai passar por enfermidades, vai passar por dificuldades, mas Deus está acima de todas as coisas e a nossa mente não está vazia, os nossos pensamentos para outro tipo de ocupação. Ainda aqui no subtópico, do último tópico, ele traz aqui, o escritor, a referência de dois personagens que não vigiaram e deixaram, né, a esmo aí os seus pensamentos, as suas ações, Judas e Ananias. Eles tiveram oportunidades de demonstrar Deus como? Sendo que já haviam errado, com mais intenções, através do arrependimento. Se Deus está acima de todas as coisas e nós somos seres humanos e falhamos, Deus estende para nós todos os dias e todos os momentos a sua misericórdia.
Você não é melhor que ninguém. Não é porque nós somos convertidos, nós somos cristãos, que nós estamos isentos às falhas e ao erro. Mas quando nós erramos, quando nós falhamos, nós precisamos ter humildade e reconhecer que existe um Deus Todo-Poderoso que morreu por nós e que a sua misericórdia está ao nosso alcance todos os dias. Amém. Vamos aí para o último tópico da nossa lição, que vai tratar sobre cuidados práticos, que nós já até fizemos já um apanhado durante toda a lição, nós fomos fazendo menção, mas alguns aqui que é elencado: não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade ou superioridade. E isso existe muito, né? Bastante. Existe demais. Às vezes, aquela pessoa que ela se inferioriza demais, ela se autodeprecia, ou então tem aqueles que é o contrário, né? Eles se elevam num nível que é difícil até Deus enxergar ele. Eu sou tão humilde que eu me orgulho de ser humilde. É desse tipo aí. E aqui diz, o cristão ele deve adotar algumas medidas práticas para proteger a sua mente, os seus pensamentos. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Livrar-se da intoxicação, ou seja, o excesso de informações que nós já fizemos menção aqui, redes sociais, que produz fadiga, exaustão e até ansiedade. E focar a nossa mente no que edifica ou pelo menos no que instrui. Também já foi feito menção que é a leitura da palavra, uma boa companhia, às vezes dá aquela pausa, quem são as pessoas que estão à nossa volta. Tudo isso são situações que vão edificar-nos e nos trazer aí uma construção de um relacionamento saudável, de uma mente saudável. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando paz interior e o discernimento espiritual. Então, é fugir de contendas, fugir de confusão, fugir de tudo aquilo que vai trazer a fadiga para a mente. Porque qualquer confusão, e aí eu falo algo até a mais, independente se é você que começou a confusão, ou se é você que está no meio da confusão, mas só de você às vezes estar ouvindo a confusão, estar ali participando daquela confusão, você não precisa estar nem no meio da conversa, mas você estando participando da conversa, já vai te trazer pensamentos aflitivos. Sim, sim. Porque você vai ficar refletindo, pensando, e aí uma hora você vai falar, nossa, mas será que ele tinha razão? Não, mas não tinha. Mas. E aí a sua mente dá aquele nó ali, começa... Então vai te causar uma aflição. Então, fugir destas contendas verbais que vão gerar estes pensamentos aflitivos. Tudo isso são cuidados práticos. E aí o professor ele pode até trazer mais conteúdos ainda a respeito desses cuidados práticos. Ele pode contar experiências durante a aula. Esse é um momento de se contar, às vezes, alguma experiência para trazer ali a prática dentro da aula, que às vezes aconteceu na vida pessoal, na vida de alguém que ele já ouviu. Isso é importante para fechar ali o pensamento da aula que ele está ministrando. Eu creio que é isso. Eu vou passar aqui aos professores para eles também fazerem aí um apanhado geral aí, para nós já finalizarmos esta aula. Eu só queria trazer aos irmãos, na aula 3 nós estudamos sobre uma palavrinha chamada sarx, no grego, né? E o sarx, ele causa um grande problema na gente. Ele não é o diabo, tá? Ele é a semente do pecado, é a carne, tá? Carne na Bíblia é sarx. Corpo na Bíblia é soma. Isso é muito importante o professor trazer para a aula essa orientação.
E o sarx, o que é o sarx? É uma espécie de vírus que foi injetado no homem junto com a queda. E quando a gente lê, por exemplo, os Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo o sarx, que não andam segundo a carne. O que o sarx faz? O sarx é um vírus que fica tentando interferir na alma. Jesus mesmo falou, olha, o espírito está pronto para combater os desejos da alma, mas a carne, que é o sarx, é fraco. Então, assim, o sarx nos leva a guerras, a fraquezas terríveis. Por exemplo, o desejo de revidar, o desejo de pensar mal, sabe? Todos esses pensamentos, essa que o autor coloca aqui de influências espirituais, no subtópico 1 do tópico 3, é exatamente causado pelo sarx. Pela semente do pecado, esse homem caído, essa natureza que faz com que você entre em guerra contra o espírito. E o nosso espírito que está ali tentando governar a alma para trazer para o corpo uma boa reputação, uma boa vivência, ele fica, às vezes, reprimido e a carne vence. Um exemplo disso que eu dei aqui no dia foi exatamente uma chuva, né? Tá chovendo. Aí você olha e fala, não vou. Por quê? O sarx está dizendo, ó, tá chovendo, não vai. E o espírito lá dentro está dizendo, vai. Você não é de açúcar, você vai vencer. Aí começa essa guerra entre o espírito, o sarx, tentando fazer com que a alma chegue a uma conclusão. Aí a alma olha e fala assim, quer saber? Eu vou obedecer o espírito, eu vou para a igreja. Então, venceu a guerra. Mas tem uma hora que o sarx vence. Fala, não, realmente eu não vou. Eu não tenho carro, não vou. E aí o sarx venceu. E às vezes a gente esquece desse mundo espiritual. Existe sim um mundo espiritual. Satanás, ele se utiliza do sarx para quê? Para forçar você, orientar você, tentar você a não exercer boas influências no corpo. Uma delas é atender à vontade de Deus. Então, essa guerra espiritual, essas influências espirituais que a mente sofre bastante. Uma oração, gente, tem vezes que no meio da oração vem pensamentos terríveis. Você fala, meu Deus, eu estou orando, eu estou falando contigo, por que vem esses pensamentos? Exatamente o sarx tentando desviar o foco que o espírito está atuando. Então, é muito importante trazer isso para o aluno. Não somente, né, que o pastor trouxe aqui muito bem explicado para nós, os relacionamentos, ou as influências, melhor dizendo, as influências espirituais. Mas sim também, fazendo a junção daquilo que o pastor Samuel falou e o pastor Neuzei falaram, sobre relacionamentos ou influências relacionais, sociais. É muito importante, eu sempre friso isso, como pastor hoje de igreja, cuidador de rebanho, você sempre ouvir as duas versões do mesmo assunto. Por mais alusiva que seja, por mais autoexplicativa, por mais palpável que seja, nós que estamos aqui somos casados. E as nossas esposas participam dos grupos, dos departamentos da igreja, e às vezes é natural as mulheres não se entenderem de determinado assunto e chegarem em casa inflamadas umas com as outras, e falou isso. E Jesus ele vem trazendo para nós essa reflexão, Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando o nosso sarx, quando a nossa carne estiver altiva, quando o do nosso parceiro, do nosso irmão estiver descontrolado, nós precisamos ter esse ponto de equilíbrio, né? Saber dosar as pessoas, equilibrar as pessoas, para que a igreja ela flua, para que o Espírito Santo de Deus ele encontre um coração aquebrantado. Hoje nós vemos as pessoas com um coração granítico, um coração pedrificado, porque não perdoa, porque olhou mal, porque fez isso, porque fez aquilo. E você que é esposo, você que é marido, você que tem filhos, não incite a ira da sua esposa, não incite a ira nos seus filhos, mas seja uma pessoa pacificadora, esteja perto de pessoas do bem, de pessoas que verdadeiramente entenderam o propósito do Evangelho, porque isso também faz parte do fruto do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.
professor Samuel, Deus abençoe, professor João Rafael, Amém. por mais uma vez estarmos aqui para a ministração dessa aula que foi tão edificadora. Creio que tanto para nós quanto para os professores e alunos que estão nos assistindo. Já peço a vocês que estão nos assistindo que não deixe de se inscrever no nosso canal, AD Belém Piracicaba. Também compartilhar o conteúdo. Quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta e curte, mais esse conteúdo é entregue para outras pessoas. Amém? Só concluindo aqui a nossa lição, para um viver equilibrado com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme a nossa mente. E aí eu finalizo lendo Romanos capítulo 12, versículo 2. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento ou do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, continue assistindo e compartilhando esse conteúdo. Ele vai ao ar todas as quinta-feiras a partir das 21 horas. E na Escola Bíblica Dominical, você tem também lá este conteúdo todos os domingos a partir das 9 horas da manhã em todas as nossas congregações. Fique com Deus e até a próxima aula. Deus abençoe. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.